Papo de Saúde na PAN. Oferecimento Unicred. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo de Saúde na PAN. Eu sou o Dr. Marco Antônio Von Rosk. Peço que inscrevam-se no canal, compartilhem as nossas entrevistas e deixem lá as suas sugestões. No Papo de Saúde de hoje, vamos falar de um assunto muito importante e relevante, que é doação de órgãos. Setembro, que é o Setembro Verde, é o mês da conscientização sobre a doação de órgãos. O Brasil tem o maior programa público de transplante de órgãos, sendo que mais de 95% dos transplantes são financiados pelo Sistema Único de Saúde. Em números absolutos, nós somos o segundo país do mundo que mais transplanta, atrás apenas dos Estados Unidos. O Dia Nacional de Doação de Órgãos, ele foi instituído por lei com o objetivo de promover a importância da doação de órgãos e pretende estimular este debate junto à comunidade. A legislação em vigor determina que a família seja responsável pela decisão da doação pós-mortem. No caso do doador vivo, aquela pessoa que é de maior idade e é juridicamente responsável, ela pode, por livre e espontânea vontade, fazer a doação para familiares e cofamiliares. A doação de órgãos proporciona o prolongamento da expectativa de vida das pessoas e também a fazem retornar às suas atividades laborais, sociais e familiares. Os desafios são grandes. Doar é um ato de amor e, portanto, conversar e levantar esse assunto é de suma importância para a qualidade de vida e também para termos amor ao próximo e compaixão pelo próximo. Para falar sobre esse assunto tão importante, recebo hoje aqui no Papo de Saúde Dr. Marcelo Nogara, gastroenterologista, hepatologista, e o Dr. Juliano Peters, que é o nosso diretor administrativo financeiro do nosso Hospital Santa Isabel. Sejam bem-vindos. Bom dia, Marco. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Obrigado pelo convite. Bom dia, muito obrigado. Feliz por estar aqui. Eu que agradeço muito a presença de vocês. Vamos começar, doutor Marcelo. Tá. Eu vou procurar fazer essas perguntas conjugadas, que é no sentido de esclarecer ao público leigo. Quais órgãos podem ser doados? Só pessoas jovens podem doar? E tem muita burocracia para se tornar um doador? Boa pergunta, doutor Marco. Bom, veja bem, os órgãos que podem ser doados são principalmente os rins, o fígado, o coração e os tecidos, que aí são chamados a córnea, a própria pele, ossos, né? Pâncreas também pode ser doado, às vezes rim-pâncreas junto, né? E isso é muito importante abordar esse tema, porque apesar desses números grandes que você citou aí, né, segundo o maior transplantador do mundo, melhor programa de público do mundo, nós ainda estamos um pouquinho atrás quando se fala de per capita. Nós somos só a 25ª nação que transplanta mais de órgão per capita, então a gente tem que melhorar bastante. Avançar bastante, Marco. E para ser um doador, por exemplo, duas questões. Para ser um doador, o que é necessário? Certo. E também uma outra pergunta. Um doador pode auxiliar quantas pessoas nesta doação? Tá. Então, assim, não é muito complicado, né? O doador, ele pode, então, em vida, manifestar para os seus entes familiares, então ele vai manifestar que ele gostaria de ser um doador, que ele, né, se acontecer alguma coisa com ele, então isso vai ficar de uma forma informal,
né? Não existe um único tecido, digamos, que você faz uma lista e fica registrado, seria de medula óssea, né? Porque a compatibilidade é bem mais difícil. Mas os outros órgãos apenas você sinaliza que quer. É claro que qualquer órgão que vai ser captado é analisado o paciente, uma série de sorologias para ver se não tem infecções, doenças infecto-contagiosas. Agora com a Covid também é mais um outro dado que precisa ser. Isso é uma questão que veio atrapalhar um pouquinho, tanto na parte de doação quanto na recepção, né, Juliano? Porque as UTIs onde a gente colocava os pacientes pós-transplante foram ocupados por pacientes com Covid complicada, né? E isso aí, atrasou muito, eu acho, um pouco, muito, né? Dificultou, vamos dizer assim. Dificultou, claro. A gente não parou, sabe? A gente só diminuiu os números porque os leitos estavam ocupados por pacientes complicados. Porque a pergunta que eu faço é para que as pessoas que estão acompanhando a nossa entrevista, a doação de órgãos é segura. É feito todos os exames para que aquele órgão tenha a possibilidade 100% de ser transplantado. Transplantado, exatamente. Então, assim, limites existem de acordo com os órgãos. Então, por exemplo, tem órgãos que ficam velhos, sabe? Interessante isso. O rim fica mais velho, o coração fica mais velho, então o limite é até 50 anos para ser doador. Certo. Já o fígado já é um órgão que não fica tão velho. A gente brinca assim, né? Um pouquinho de ficar velho, né? Mas o fígado você pode aproveitar até de uma pessoa de até 70 anos, mais ou menos, né? Então ela pode ser aproveitada. Então ele tem um período maior de aproveitamento, né? Então, é muito importante frisar isso, né? Porque quando você recebe, você fica naquela dúvida, puxa, será que a pessoa não tinha tal doença? Aquilo lá, não. Em geral, aquelas doenças foram afastadas. É muito raro transmitir uma doença através da doação. Isso eu acho importante, né? Pontuar bem essa questão. E, pelo que o Dr. Marcelo está colocando, para ser doador de órgãos, dentro da família, manifeste essa vontade, né, Juliano? E depois do óbito do paciente, aí a família assume a responsabilidade. É isso, Juliano? E é importante também frisar que por todos esses critérios existentes, então muitas vezes até uma família que tinha a consciência de que o seu familiar queria ser doador, fez todo o processo então de doação, mas infelizmente o órgão não pôde ser utilizado. Isso pode acontecer. Então acontece bastante. Né? Então há esse feedback para a família também em relação de que o órgão não foi possível por isso, por aquilo, né? Para que o receptor tenha consciência. Então muitas vezes acontece sim de ter uma ansiedade de alguém que vai receber, né? Uma ansiedade também da família. Que é natural, né? Que é natural e, assim, é um conforto, né? Eu acredito que a doação de órgãos, a família que está perdendo essa pessoa se conforta muito mais sabendo que ela ainda está, mesmo, né, em morte, ajudando outras pessoas. Mas, infelizmente, por vários critérios que são necessários, eventualmente o órgão não é possível utilizar. Juliane e Marcelo, eu sempre digo o seguinte, né? Doar órgãos é celebrar a vida, né? É uma frase que eu acho muito bonita, né? Quantas vidas podem ser salvas, né? Isso faz parte da pergunta que você fez, né? E retornar à vida e às suas atividades laborais, familiares, sociais. É muito bacana, pode salvar muitas vidas, né? Um rim para cada paciente, então são 2 rins, um fígado, um pâncreas, córneas, né? Então você pode beneficiar aí N pacientes, né? Às vezes mais de 6, 7 pacientes podem ser beneficiados com um doador só, né? Quanta vida está se espalhando numa perda triste para a família, mas trazendo qualidade de vida e reinserindo essas pessoas na sociedade com uma vida normal, né, com a doação de órgãos. Uma outra questão, Dr. Marcelo Nogueira, que a gente pensa sempre na doação do paciente que faleceu, né, do pós-óbito. Eu faço a seguinte pergunta: é possível doar órgãos em vida? Quais são os riscos para a doação de um órgão em vida? Né? E quantas pessoas podem ser beneficiadas, o Dr. Marcelo já colocou, mas o que eu acho importante para as pessoas terem a noção do que significa doar órgãos. Né? Certo.
Não, a doação de órgãos, né, ela de órgão cadáver, vamos falar assim, de órgão falecido, né, paciente falecido, ela é submetida a uma legislação, a portarias do Ministério da Saúde, existe uma fila para isso, uma fila única, independente se ele vai fazer isso pelo SUS ou particular ou por convênio, né? Já na doação em vida, você pode destinar o órgão para aquela pessoa que vai receber. Então, por exemplo, você tem 2 irmãos, um irmão quer doar um rim para um outro irmão. Então você pode direcionar, isso tudo é feito legalmente também, você faz uma escritura em cartório, dizendo que você está fazendo a doação em vida, né? Tem que ter todo um procedimento e um protocolo. Exatamente, protocolo legal, né? Então o rim, a gente tem 2, pode doar um para um outro paciente que necessita. O fígado também a gente pode fazer doação em vida. A gente tira uma parte do lobo esquerdo do fígado e doa para uma outra pessoa, sendo que essa parte ainda é melhor de um adulto para uma criança. Certo. A gente, né, já fez isso quando eu trabalhava no Hospital Pequeno Príncipe, lá em Curitiba, a gente tinha bastante disso, né? Do pai ou a mãe para o seu filho que nasceu com problema hepático e tudo mais. Mas é possível fazer entre adultos também. Porém, existem certos riscos para quem doa, claro. Risco de infecção, risco cirúrgico, risco de sangramento. Isso tudo tem que ser pesado, lógico, né? Mas são mínimas as repercussões no doador. Mas a gente, claro, deixa bem explicitado que pode acontecer, né? Isso vai bastante da avaliação do médico, do doador, tem que ser bem avaliado, fazer uma volumetria adequada desse fígado, para ver se é possível e é compatível, né? Eu acho que o mais comum é o transplante de rim, né? E o tecido de medula óssea, talvez sejam os mais comuns em vida, né? Uma outra situação que a gente que é médico entende, mas o leigo muitas vezes tem as suas fantasias, os seus medos, seus pressentimentos, né? A religiosidade, enfim. O que é morte encefálica, doutor Marcelo? E é possível um paciente com morte encefálica retornar a viver? Boa pergunta essa, e até bom para esclarecer a população, né? Que é bastante importante diferenciar a morte encefálica do coma, né? O coma é uma situação que o paciente ainda tem atividade elétrica cerebral, tem fluxo cerebral, ou seja, tem sangue passando pelo cérebro, então ele não está morto, ele está vivo, porém em coma, né? Já a morte encefálica, a gente prova por vários critérios, né? Então, a morte encefálica, primeiro, ele vai ter ausência de todos os reflexos, ele não vai ter mais circulação no cérebro, a gente pode provar isso por um ultrassom Doppler que é feito no cérebro, ou por uma arteriografia mostrando que não tem mais fluxo nesse cérebro, e aí sim realmente a gente atesta a morte desse cérebro, né? São então, 2 testes, né? São 2 testes, né? E ainda assinado por 2 médicos diferentes para ter segurança total. Exatamente. Há que ter uma segurança total. O que às vezes deixa um pouco confuso a população é que o coração ainda está batendo e o pulmão ainda está fazendo a sua função. Mas, claro, tudo isso suportado por mecanismos, aparelhos, exatamente. Um respirador artificial, às vezes uma bomba cardíaca, medicamentos em altas doses, né? Para manter pelo menos o fluxo sanguíneo, a pressão e o coração batendo, que existe um certo marcapasso ainda autônomo do coração, mesmo com o cérebro morto, né? E ele ainda pode ter esse batimento. E aí, assim, é atestada essa morte. E aí, quando você tira o paciente da UTI, geralmente são pacientes que... Até é bom esclarecer, né, Marco, que dificilmente a gente pode aproveitar um órgão de alguém que faleceu numa via pública ou em algum lugar que não tinha um suporte, exatamente. Então, são pacientes que entram em óbito na UTI, da UTI vão para os centros cirúrgicos, então, onde são resgatados órgãos para doação. E uma vez em morte encefálica não tem retorno, né? Não tem mais retorno. É uma coisa definitiva e bem aprovado pelo Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, e no mundo todo é assim. É importante também, nesse momento, os familiares entenderem que quando o seu ente querido se pronunciou a favor de doação, e que isso, então, deu tudo certo, né? Houve todas as provas gráficas, as provas da morte cerebral, para que a gente possa, vamos dizer assim, para cumprir então o desejo desse paciente de doação, existe um tempo
considerável, né, em relação à manutenção ainda desse corpo e a retirada dos órgãos. Então, vamos dizer assim... O tempo aí é fundamental. E a família tem que ter a transplante. consciência de que ela vai ter que postergar um pouco o início, né, fúnebre, né, do velório. Por quê? Porque precisa ter esse tempo que não é o habitual de uma morte que não vai fazer a doação. Né? Então é em torno aí de 6 horas, né, doutor? Isso. Em torno de 6 horas a gente se compromete em entregar o corpo, mas a gente necessita dessas 6 horas para fazer o explante. Né? E muitas vezes antes do explante tem umas questões de medicações, né, que precisam ser feitas. Então isso tudo a família também tem que ter consciência, porque muitas vezes a gente barra que o meu familiar quer ser doador, não, vamos. Aí a gente explica essa situação e aí a família fica meio, mas eu vou demorar 6 horas para poder começar a iniciar o velório, né, para poder ir ser arrumado o corpo, mas não tem como, é necessário, né? E que a família entenda isso também, né? E a família, a gente entende, é um momento difícil, qualquer difícil. Momento de perda gera tristeza, gera Isso. uma série de situações emocionais. Mas eu acho importante esse debate, essa conversa, cada vez mais tem que ser aberta com a comunidade, para que a Sim. gente crie em nós o sentido de que a doação de órgãos é como uma extensão da vida que o nosso familiar, ente querido que está partindo, vai deixar para outras pessoas. Né? Então, Outra questão, é um gesto de amor, de carinho, de eu acho fraternidade. que o Dr. Marcelo também pode explicar melhor, vamos dizer assim, que talvez outra dúvida dos familiares é como esse corpo é entregue, né? Então, tem todo o respeito, né? Né? E como é que é feito, vamos dizer, é uma cirurgia. A gente faz uma cirurgia de explante e o corpo é totalmente, né, recuperado, né, com das seus técnicas pontos cirúrgicas, habituais, como certo. se fosse um paciente que estivesse vivo. Eu acho que isso é importante deixar claro, assim, né? É importante, porque toda a técnica cirúrgica que a gente usa é igual de um paciente que estivesse, entre aspas, vivo, né? Então, aqui no caso, a gente usa a mesma técnica, mesmos procedimentos, asepsia, a qualidade, digamos, dos materiais, o corpo, então, ele não é entregue faltando, deteriorado, né? Ele é muito bem conservado. Em suma, né? é feito então, com respeito total ao paciente. Exatamente. E ainda com a vantagem que o familiar vai ter um órgão do seu ente querido pulsando ou funcionando em outra pessoa, né? Isso é uma coisa extensão bacana. Da vida, extensão da vida, né? Em parte é um pouquinho do que a gente chama de vida eterna, né? Só que ele está eternizando em outro. Eu, como sou muito espiritualizado, acho isso em outro fantástico, corpo, né? Isso é bacana. Quando a gente tiver essa noção de que a fraternidade, o amor ao próximo, ele é tão importante quanto o amor a gente mesmo, a nossa família, eu acho que o mundo vai ser muito melhor, vai evoluir muito mais. Exato. Agora eu vou partir para um assunto que eu sei que o Dr. Marcelo, que é meu colega, professor da FURB também, tem um carinho muito grande, que é a sua área, a sua especialidade, né? Que é o transplante hepático. Eu vou fazer uma pergunta nesse sentido, porque é o mais conhecido ainda hoje, né? Perfeito. Principais indicações, principais complicações e quanto tempo dura um transplante hepático? Tá, vamos por partes, bastante pergunta. As principais indicações, você veja, ao longo do tempo tem se modificado um pouco, né? Quando eu comecei a fazer transplante de fígado, isso lá em 1999, por aí, já em São Paulo e nos Estados Unidos, que a gente fez nossa formação lá, né? Na Mayo Clinic, depois em Virgínia, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, o mais indicado era a hepatite C. A hepatite C graçava, assim, quase mais de 50% das cirroses, né, que a gente via era causada pela hepatite C e não pelo álcool. A hepatite C era uma praga, mais ou menos assim. Ao longo dos anos, isso a gente pode provar, tanto internacionalmente quanto no nosso meio. A gente faz muitas vezes trabalhos científicos com nossos alunos da FURB, né, para o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Então eu tenho lá uns dados de 2007, onde 50% era hepatite C. Ao longo do tempo, a gente fez um agora, em 2019, já baixou para 30%. E o que está aumentando? O etanol, o etilismo, continua ainda sendo a segunda causa, mas uma das principais causas hoje é a gordura no fígado, a tal da esteatose hepática, o fígado gorduroso, respondendo quase por 30% a 40% aqui, né? Porque a hepatite C hoje em dia tem cura. Então, hoje em dia, com 3 meses de remédio,
o paciente cura a hepatite C. Então isso já está saindo de moda e entrando agora com força total, esteatose hepática. Que seria a gordura no fígado para as pessoas entenderem. Vamos falar assim, né? Pelos hábitos alimentares, pelos sedentarismo, tipo de alimentos e tudo. Então, hepatite B tem se mantido estável, álcool e algumas coisas autoimunes aí, né, que são doenças que são geradas pelo próprio organismo, pelo nível, estilo de vida também estressante que a gente tem, isso pode acontecer. A segunda pergunta, Marco. As principais complicações. As principais complicações são as cirúrgicas nos primeiros 2, 3 meses, né, como uma cirurgia geral, né? Sangramento, infecções. Você sabe que a rejeição, que é um medo bastante grande que os pacientes têm, ela é muito pequena. A rejeição é muito baixa. Principalmente no fígado, é um órgão menos imunogênico, então ele dá bem menos rejeições do que o transplante de rim, por exemplo, que é um órgão que tem muitos painéis, tem muitos anticorpos, geralmente são pacientes que já ficaram em hemodiálise durante muito tempo. O hepatopata, o cirrótico, né, ele não tem esse uso do sistema imunológico, né? Não tem essa terapia substitutiva que é a hemodiálise. Então, por exemplo, basta ter a compatibilidade ABO, só ABO. Né? Então, você é O, vai doar para alguém O. O doador B vai doar para o B, o A para o A. E não precisa nem ter o RH. Então, por exemplo, um paciente O negativo, ele pode receber um órgão, um fígado, de um O positivo. Né? O sangue não, mas não teria esse problema, então é bem menos imunogênico. A gente usa imunossupressor também, mas as doses são menores, então esse risco é pequeno, né? Então isso aí é mais difícil. E ao longo depois Mas evoluiu bastante, né? Bastante, os remédios hoje tem bastante. Remédios, a própria cirurgia vai evoluindo. Cirurgia no começo, em 2002, quando a gente fez o primeiro transplante aqui no estado, demorava aí 8, 9 horas, né? Hoje a gente em 4h30, 5 horas a gente consegue fazer um bom transplante. E depois tem as complicações tardias, né? Que é hipertensão, talvez diabetes, por causa do uso dos remédios, alguma coisa assim. O importante é o transplantado ter a consciência que, como todos nós, independente de termos algum transplante ou não, de termos alguma patologia ou não, fazer a prevenção regular da nossa saúde. Sim, né? O nosso mais antigo, que ficou mais tempo transplantado de fígado, foi o seu Lauro. O seu Lauro viveu 19 anos com o mesmo fígado que nós colocamos. Com uma qualidade de vida muito melhor, Sim, né? Sim, e vão também, claro, vão acontecendo as complicações de uma pessoa que vive mais, né? Mas é a complicação da idade, da idade, da evolução da vida. Ele está vivendo, né? Ele está vivo, e não né? faleceu por E não faleceu pelo fígado, né? Você vai ficando mais velho e a idade vai trazendo algumas alterações. Juliana, agora eu quero falar um pouquinho sobre o nosso Hospital Santa Isabel, que é uma referência, que é um orgulho para todos nós. Ele é referência e um dos pioneiros no transplante no Brasil. É isso, Juliana? Sim, é isso, né? A história do transplante iniciou em 1980, né, com o transplante renal. Mas eu gosto muito de frisar que a palavra que está atrelada ao Hospital Santa Isabel de referência, ou pioneirismo, eu tenho que ter um parênteses muito grande e de gratidão relacionado ao nosso corpo clínico. Eu vejo que esse é o grande diferencial do Hospital Santa Isabel, onde esse corpo clínico sempre buscou e busca excelência, inovação, e a gente acaba sendo os patrocinadores, os parceiros que aquela busca, né, da excelência do corpo clínico, a gente então viabiliza, proporciona, né? Como mantenedora, né, da antiga Sociedade Divina Providência e agora da Associação Congregação de Santa Catarina, e nós da administração. Então essa harmonia, esse conjunto faz com que a gente possa ter alguns bons resultados, né? Eu acho que, se não me falha a memória, o transplante múltiplo nós somos pioneiros, ou se não somos um dos. Né, de fígado e pâncreas, correto? É correto. Né? E aqui também vale a pena colocar até a nossa gratidão como membro do corpo clínico, né? A confiança que eles depositaram na gente, né, Marco? Porque a gente vem com as ideias, vem com as inovações adquiridas fora, em congressos, e o hospital abraça o projeto. Abraça, exatamente. Me lembro do Juliano, da irmã Ana Luzia, né? Saudar a irmã Ana Luzia, saudosa irmã Ana Luzia, né? Muito. Então, assim, confiaram no nosso trabalho e bancaram realmente o sonho, né? De trazer caminharam juntos.
Exatamente, né? De trazer para o Estado essas inovações e, graças a Deus, os resultados são bons até hoje, né? Sim, a gente tem muitos bons resultados. Aqui a gente está falando de transplante, mas nós temos várias outras altas complexidades. Né? Uma delas a robótica, por exemplo, Sim, né, que a robótica chegou também. a Santa Catarina através do Hospital Santa Isabel. Sim, estamos agora com 3 anos de robótica, um serviço muito bom, indo muito bem. Mas estamos aí na cardiologia, neurocirurgia, neurologia, São várias vascular, áreas, né? várias áreas, assim. Né? O transplante é uma das áreas de referência do... É uma das áreas. Isso aí. E uma outra questão que eu acho importante a gente, até por uma questão de reconhecimento, né, para a comunidade tomar conhecimento, o Hospital Santa Isabel, além de toda a sua tecnologia, seu corpo clínico, seu corpo funcional, que é muito importante, além dos médicos, o corpo funcional como um todo é fundamental na qualidade do serviço. O hospital tem recebido bastante premiações, né, Juliano? Prêmio Internacional de Qualidade, né, da revista Newsweek. Recebeu um prêmio que eu acho muito legal, algo que eu tenho muito carinho, que é o meio ambiente, né, relacionado às boas práticas do meio ambiente. O hospital tem várias certificações, tem vários prêmios e homenagens. Fale um pouquinho sobre esse reconhecimento da qualidade do nosso hospital Santa Isabel tem recebido nos últimos anos. Eu acho que é até uma continuidade do que estávamos falando antes, a relação da harmonia entre o nosso corpo clínico, né, nós da gestão, e agora então, até para responder, eu vou complementar aí com o nosso quadro funcional, né? Então, a gente aproveita assim todas as oportunidades. É um time de letras maiúsculas. Eu uso muito, doutor, essa palavra time. Vamos conversar com um time. E eu não consigo escrever time em letra minúscula. Eu só escrevo em letra maiúscula. Eu sempre digo, né? Time é aquele que veste a mesma camisa e chuta para o mesmo lado. É isso. Não é verdade? Ninguém sai das 4 linhas, vai para frente. Nós temos um grande time. Eu tenho né? certeza Então, assim, disso. aí a gente colhe frutos, né? Nós que estamos lá dentro, a gente sabe e tem lá a visão de onde a gente quer chegar e ainda sabe os caminhos e as dificuldades. E falando onde quer chegar, quais são os projetos futuros do Hospital Santa Isabel? O que nós podemos esperar, né, em termos de inovação, de projetos? Olha, doutor, a gente tem... primeiro é sempre estar atualizado no mercado, né? E o mercado de saúde, junto com a economia global, é dinâmico. Então, assim, vamos fazer um planejamento estratégico para os próximos 5 anos. Isso muda. Nós vamos ter uma noção de onde a gente quer chegar, mas dizer que a gente vai escrever estratégias hoje e fazê-las, executá-las amanhã já é quase que impossível, né? Porque o mercado está muito volátil. Mas a gente quer continuar nessa pegada de alta complexidade, de servir bem, né, a comunidade. A finalidade é o paciente, é a aquele finalidade, que procura né? o hospital para o seu atendimento. Né? Eu vejo que o nosso slogan, ciência e carinho dedicado à vida, é importante. Ele é um slogan que nos traz assim a essência do Hospital Santa Isabel, né? E ali está nessa ciência e carinho dedicado à vida, está desde a pessoa que está lá limpando, está desde a pessoa que está lá medicando, dando banho, ao médico que prescreve, que analisa, que toma conduta. Então, nós da administração, isso é importante. O nosso futuro ele está baseado em algumas questões de ampliações necessárias. Qual é a né? previsão de ampliação ali, né, que está programada? Nós estamos em obras agora e voltado ao transplante, né? Porque é bom... Ambulatório? É o ambulatório de transplante. E é importante explicar o porquê. Nós já agora estamos comemorando, passamos os 4.000 transplantes. Que marca bonita. Né? 4.000 transplantes. O que ocorre? Todas as pessoas que eventualmente tiveram um transplante conosco, eles acabam, a gente chama assim, eles viram filhos do hospital. O acompanhamento para o resto da vida vai ser conosco. Isso faz com que a gente tenha... um vínculo definitivo. Isso, a gente faz com que a gente tenha muitas pessoas em acompanhamento. Exemplo, só o transplante de fígado está próximo de 1.000 pessoas, né? De acompanhamento. Sim. De acompanhamento. Então, assim, nós temos que ter o ambulatório
pré-transplante das pessoas que estão em lista, que vão entrar em lista, mas nós temos essas quase 1.000 pessoas que já transplantaram, que continuam conosco, mas assim, com acompanhamento no primeiro ano intenso, só que no segundo ano para frente continua. E se essa pessoa tem qualquer outro agravamento de saúde, ele procura o hospital e essa internação com o ambulatório de transplante continua. Então, vamos dizer assim, se esse paciente transplantado teve uma pneumonia, ele vem para o Santa Isabel. Certo. E ele vai ter que ser tratado da pneumonia em conjunto com a equipe de transplante por questões, né, daquele órgão enxertado e todo esse cuidado. Isso faz com que a gente tenha muitas pessoas. E a gente, então, agora está fazendo uma grande obra, a gente recebeu um recurso para fazer um setor específico para o ambulatório de transplante. Né? Então, nós queremos até o final do ano estar com ela pronta, né? Um lugar mais acessível, um lugar assim específico. A gente foi adaptando lugares antigos lá para... E assim, começamos com um pouquinho e como mencionou, né? Então, só no fígado a gente já tem essas pessoas. Aí tem o coração, né? Tem a parte do renal, que graças a Deus a própria Renal Vida já faz, né? Que também, é importante, né? Também o trabalho que eles fazem. A gente tem que aqui ressaltar que há uma... dentro dessa área toda de transplantes, a Renal Vida também tem o seu papel importante, né? E aí temos uma outra obra que é o final, né, do nosso projeto preventivo contra incêndio e desastres, que a gente precisa ter ok com o Corpo de Bombeiros. Então, na frente do hospital está sendo feito mais 2 grandes elevadores, mais uma escada de emergência. Uma obra de infraestrutura de segurança. Isso, de infraestrutura. Estamos prevendo 10 leitos de UTI, com um recurso que também já está conosco, né? Esses 10 leitos vão ser construídos aonde as irmãs residiam, lá no 3º andar. Na clausura. Isso. Estamos iniciando também a radioterapia, né? Um novo equipamento de radioterapia vai ser instalado. Certo. E todo o setor de oncologia, que também vai ter o ambulatório de oncologia e quimioterapia. Então, isso tudo também é uma grande obra que está em fase inicial, que são a aprovação dos projetos. Legal. Boas notícias, né? Boas. Do aprimoramento constante do Hospital Santa Isabel, visando dar a melhor qualidade e excelência em atendimento. Eu queria só complementar essa questão do ambulatório, que até vai receber o nome do Dr. Juarez Nogara, porque é um grande incentivador dos transplantes. Grande médico da nossa nos ajudou cidade. muito a fazer a equipe de transplante hepático, então realmente merecido. E a gente viu agora nessa pandemia que a hospitalização realmente pode transmitir doenças, né? Então agora vem a varíola do macaco também, que está por aí, já está na nossa região. Então, quanto menos o paciente acessar as áreas hospitalares... Mais segurança para ele. Tratar ambulatorialmente. Então, muitas doenças hoje podem ser feitas a nível ambulatorial, ou como se fosse um hospital dia, ou seja, ele vai externamente, vai até o ambulatório, recebe a sua medicação, pode ir para casa, volta à noite, faz de novo e não entra no ambiente hospitalar. Então, isso foi muito importante, que daí vai ter menos acesso e com isso vai ter uma segurança bem maior para o paciente. Então, isso é importantíssimo frisar. O leito fica à disposição de quem mais precisa. Então, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Quando o papo é bom e todos são bons aqui, quando a gente vê, já passou, né? Sim. O João já me sinalizou ali. Então, é o seguinte, eu não poderia deixar de encerrar antes da nossa conversa, o nosso papo, de também agradecer a Amabel, né, Juliano? Então, eu gostaria que rapidamente você nos dissesse o que é a Amabel, a importância dela como um braço social do nosso hospital. Eu vejo que nós temos, voltando a essa troca maravilhosa que existe entre o corpo clínico e a gestão do hospital, existe também uma cumplicidade, uma troca importante entre a comunidade e o hospital, né? O Hospital Santa Isabel não seria o que sem que a comunidade estivesse presente. Ao seu lado, né? Ao seu lado. Então, a Amabel, ela é um grande elo, né, para que a comunidade possa estar, de alguma maneira, contribuindo, opinando e dando o seu apoio, o apoio, né? Então, assim, a Amabel já vai para o 17º ano de fundação.
onde muitas pessoas importantes e que estejam bem relacionadas e querendo ajudar a comunidade, eles se reúnem mensalmente, né? A Mabel se chama Amigos do Santa Isabel, é uma ONG, né? E lá possui vários empresários, várias pessoas que fazem com que muitas coisas sejam viabilizadas para o hospital. Então, na verdade, conseguimos um recurso de um deputado tal, ou algo que possa ser de uma emenda parlamentar. Certo. Muitas vezes não é só pelo nosso esforço ou pelo reconhecimento daquele parlamentar em relação ao nosso serviço. Muitas vezes esse grupo da Mabel também vai lá e se posiciona. Olha, vocês estão precisando ajudar o hospital, né? E acontece. Então, a gente sabe a força e a comunicação que existe entre o meio empresarial, né? Então, eu acho que isso é bem importante. Nós temos um outro projeto que a Mabel lidera e há anos, e é muito importante para nós, que a gente pode vivenciar, que são nossas acomodações, né? São os nossos quartos. Eles reformaram bastante. Que é o projeto Adote um Quarto. Adote um Quarto. Então, assim, eu participei de algumas. Então, o projeto Adote um Quarto é muito legal, porque as nossas acomodações para o Sistema Único de Saúde são muito boas, né? E está tudo relacionado ao projeto Adote um Quarto. Nós não teríamos condições de ter as estruturas que a gente tem lá hoje, sem que a comunidade não estivesse tão envolvida, né? E sendo viabilizado pela Amabel. Eu quero agradecer a vocês, Dr. Marcelo Nogara, professor Marcelo, Juliano, as suas considerações finais antes do nosso encerramento. Então, eu quero mais uma vez frisar que a gente está aqui hoje para incentivar a doação de órgãos, Marco, que isso é importante, né? Existe um aforismo em espanhol, né? Que sem donante não é transplante, né? Então, sem doador não há transplante, né? Então, é necessário haver isso. Então, incentive e fale com seus familiares, incentive a doação de órgãos para salvar mais vidas, né? Agradecer teu convite, agradecer ao Juliano, que é sempre apoiador da gente, e em nome de toda a equipe do transplante de fígado aqui do Hospital Santa Isabel, agradecer a participação nesse programa que é tão bem visto e tão bem assistido. Obrigado. Dr. Marcos, também agradecer o espaço, a oportunidade, né? Foi uma conversa muito boa. Como o senhor falou, passou tão rápido, né? É um papo mesmo, passou né? Tão rápido, mas é importante. Nos né? enche de orgulho do que a gente faz, nos enche de compromisso do amanhã ainda, né? Mas com uma garantia muito grande de que comunidade, corpo clínico, profissionais, todo mundo está muito alinhado para que a gente possa ter melhores resultados. Eu sempre tenho uma frase, Juliana, Marcelo: unidos somos mais fortes e juntos alcançamos os nossos objetivos. Então a coletividade, ela faz a grande diferença. Sim, né? Então, agradecendo a vocês pela presença, agradecendo a quem nos acompanhou. Eu quero encerrar agradecendo também o apoio da Unicred. Incentiva a doação de órgãos. Doar é um ato de amor ao próximo e de solidariedade. A doação de órgãos permite que muitas pessoas possam retornar à sua vida social, familiar, com qualidade. Doar é um ato de amor. Agradeço a vocês e até o próximo Papo de Saúde na PAN.